Olá, meu amigo, bom dia. Estamos iniciando hoje mais um café da manhã com o ecocardiografista. Hoje a gente vai dar sequência ao bate-papo de ontem, que foi sobre o papel do eco na doença estenótica da válvula mitral. Falamos ontem sobre aspectos do modo unidimensional, imagem bidimensional e já começamos a avaliar a gravidade da estenose mitral. Falamos sobre o cálculo da área valvar mitral pela planimetria direta, pela imagem 2D, e falamos também sobre a obtenção da área valvar utilizando o Doppler contínuo pela técnica do PHT. Veja, não basta para a gente identificar somente a área valvar mitral e o gradiente médio que passa através da válvula. Eu preciso também inferir condições de pressão da câmara atrial esquerda. Eu preciso observar como está a pressão capilar pulmonar. Eu preciso avaliar a função do ventrículo direito. Nós sabemos que ao se identificar uma estenose mitral e você encontrar uma pressão sistólica da artéria pulmonar acima de 50, isso automaticamente significa que a sua estenose mitral é importante, independente de área, independente de gradiente. Então, a elevação das pressões arteriais pulmonares fazem com que você estratifique a sua estenose mitral como uma estenose mitral importante. Então, é muito importante eu estudar as câmaras direitas, o comportamento pressórico do lado direito e, principalmente, o comportamento da câmara atrial, que é o que vai transmitir retrogradamente as pressões para o sistema capilar pulmonar e também para o sistema arterial pulmonar. Como eu falei ontem, essa doença, a estenose mitral, ela como gera uma dificuldade do sangue passar do ato esquerdo para o ventrículo, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar um incremento de pressão na câmara atrial esquerda. Veja, a estenose mitral, ela não vai gerar um incremento de volume geralmente. Ela vai gerar um incremento de pressão e essa pressão acaba sendo transmitida para trás, ou seja, retrogradamente. Aumenta as pressões nas veias pulmonares, vai aumentar a pressão no sistema venoso pulmonar, depois vai aumentar a pressão no capilar pulmonar e essa pressão vai se transmitindo para trás até começar a elevar as pressões do VD. Então, essa parte é uma parte muito importante do exame. Outra coisa importante, quando você identificou a sua estenose como grave, a pergunta que continua é: eu posso tratar essa estenose mitral com intervenção percutânea? Eu posso utilizar o balão de Noé para dilatar essa válvula mitral e melhorar o meu esvaziamento do átrio? Nesse momento, o ecocardiografista, com muito cuidado e muita prática, ele precisa realizar o score de Wilkins. O score de Wilkins, ele vai avaliar 4 critérios. O primeiro critério, que é sempre que eu faço na frente, é o espessamento das cúspides. Então eu vou graduar o espessamento de cúspide em 1, 2, 3 ou 4, de acordo com a gravidade do espessamento e se ele compromete só a ponta da cúspide ou também o corpo da cúspide. Depois eu vou avaliar o que nós chamamos de mobilidade valvar. É muito importante a gente observar se a válvula mitral se movimenta de maneira adequada. Se essa válvula não se movimenta de maneira adequada, eu já sei que ela tem mais espessamento, essa válvula já deve ter calcificação, a fusão de comissura já existe. Então, tudo isso vai identificando que essa válvula mitral, ela possivelmente vai ter dificuldade de você utilizar o balão para poder melhorar a abertura. Você pode acabar quebrando essa válvula devido ao grau de calcificação. Então essa etapa do seu exame deve ser feita com muito cuidado, ok isso? Então eu analisei o espessamento valvar, avalio com 1, 2, 3 ou 4 pontos. Vou agora avaliar a mobilidade da mesma maneira. De acordo com a mobilidade da válvula, vocês vão dar 1, 2, 3 ou 4 pontos. Agora eu vou partir para a calcificação valvar. Nós sabemos que quanto mais cálcio eu tenho na válvula,
mais fácil eu posso rebentar algo dessa estrutura. Então, eu preciso observar quantos pontos branquinhos eu identifico nas cúspides. Esses pontos ficam só na ponta ou se distribuem para o corpo? Como estão as comissuras? Ok isso? Então, essa parte de calcificação valvar é a mesma coisa. 1, 2, 3 ou 4 pontos. Quanto mais pontos de cálcio, mais você vai graduar essa etapa. E por último, que talvez seja o mais importante, é a avaliação do aparato subvalvar. Ok isso? E lembre, quando eu olho o aparato subvalvar, a diretriz é bem clara, eu não estou procurando cálcio, eu estou procurando espessamento. Então, no corte longitudinal, você vai observar aquela região subvalvar e vai ver na região subvalvar aonde que você consegue visualizar as cordas. Se você conseguir visualizar cordas próximo à válvula, eu vou dar um pontinho. Mas quanto mais componentes do subvalvar eu ver, quanto mais próximo dos músculos papilares eu estiver vendo, maior o ponto você vai dar na avaliação do aparato subvalvar. Então, o corte longitudinal ele vai ser muito importante para isso. Eu vou observar, né, naquele meu subvalvar, abaixo da válvula, quanto que eu estou vendo dessa região. Se eu estiver vendo só próximo à válvula, eu tenho pouco espessamento dessa região. Agora, faço o longitudinal e visualizo até chegando os papilares, com certeza existe um espessamento muito importante dessa região. E isso aí começa a prejudicar a indicação da intervenção percutânea. Tendo feito isso, avaliado os quatro critérios, mobilidade valvar, espessamento valvar, calcificação valvar e espessamento subvalvar, você vai somar todos esses pontos e você vai ter o score de Wilkins. Todas as vezes que nós encontrarmos um score de Wilkins com menos de 8 pontos, o procedimento percutâneo com balão de Noé, ou seja, a valvuloplastia percutânea, ela está autorizada. Valores acima de 8, você começa a identificar uma anatomia ruim para o procedimento. Ok isso? Tudo bem, agora eu identifiquei o grau de estenose, fiz o meu score de Wilkins e outra coisa, né, gente? A gente não faz score de Wilkins em paciente com estenose mitral leve. Eu vou fazer o score de Wilkins naquele paciente onde eu já sei que é cirúrgico e eu quero saber se esse paciente tem uma opção de fazer o tratamento percutâneo ao invés de fazer uma troca valvar, substituindo por uma prótese. A gente sabe que quanto mais eu puder deixar a válvula nativa, melhor para esse paciente. Ok? Então, é obrigatório a gente realizar esse score na estenose mitral que você vai precisar intervir, seja de maneira cirúrgica convencional, seja com balão de Noé. Então, é uma ferramenta obrigatória, uma etapa obrigatória do exame. Outra coisa importante, quando você vai fazer o procedimento, geralmente o ecocardiografista pode estar na sala para acompanhar o procedimento. Muito importante que o hemodinamicista que vai fazer o procedimento, ele precisa compreender que a válvula mitral e as suas comissuras não obrigatoriamente têm sincronias de fusão, ok? Ou graus de fusão comissural igual dos dois lados. Então, quando o hemodinamicista coloca o balão, ele precisa colocar esse balão de maneira correta, ele precisa otimizar o posicionamento do balão para que eu possa, a partir do momento que você vai insuflando o balão, eu tenho a tendência de romper as comissuras bilateralmente. E aí entra o eco transesofágico tridimensional. Muitas vezes, quando esse paciente vai para o procedimento, seria interessante nós estudarmos essas comissuras através da técnica esofágica tridimensional. A qualidade da imagem do tridimensional é realmente espetacular. E você consegue saber se a fusão das comissuras estão mais ou menos com a mesma intensidade. Porque, veja, a partir do momento que você vai colocar o balão, colocou o balão posicionado certinho e você começou a insuflar esse balão, há uma tendência desse balão, quando você insufla, você estourar primeiro a comissura menos comprometida.
Então, se você não otimizar o posicionamento do balão, você pode acabar rompendo uma comissura e aquela onde tinha mais comprometimento você acabou não rompendo. Uma vez rompido um lado, teoricamente você não pode continuar insuflando o balão, porque ele vai continuar rasgando do lado que rompeu primeiro. Então, essa parte é muito importante e essa parte é do hemodinamicista, mas às vezes você pode fazer um transesofágico tridimensional e dar essa informação. Olha, eu tenho uma comissura muito mais comprometida do que a outra. Então, se você puder tentar reposicionar o balão, seria mais interessante. Outra coisa importante, avaliar o procedimento. Reparem que o ecocardiografista hoje, ele faz o diagnóstico, ele identifica a gravidade, ele te ajuda na identificação se eu posso ou não tratar com balão, e o mais importante, ele vai acompanhar os resultados disso. Então veja, a partir do momento que a gente tem uma estenose mitral grave, eu já sei que a minha área valvar está menor do que 1 centímetro quadrado, o meu gradiente médio está acima de 10 milímetros de mercúrio. Esses são os marcadores clássicos de uma estenose mitral grave. Mas lembrem, como eu falei anteriormente, quando a pressão sistólica da artéria pulmonar ultrapassa 50 milímetros de mercúrio, isso já é um sinalizador de estenose mitral grave. E lembrando, né, a pressão sistólica da artéria pulmonar será dada por uma fórmula matemática. Nós vamos obter a regurgitação tricúspide, a velocidade máxima dela obtida com o Doppler contínuo, e vamos elevar ao quadrado e multiplicar por 4. Essa será a pressão sistólica do ventrículo direito. E aí eu vou somar agora com a pressão estimada do ato direito. A pressão estimada do ato direito a gente vai observar de acordo com a dimensão da veia cava inferior e a sua variação de diâmetro com a respiração. Dessa maneira eu posso graduar a pressão do ato em 3, 8 ou 15. E aí eu vou somar quanto você identificou da possível pressão do ato direito e vou somar com 4 vezes a velocidade da IT ao quadrado. Dessa maneira eu tenho a pressão sistólica da artéria pulmonar. Lembra que é também obrigatório a gente calcular a chamada relação E sobre E', que identifica as pressões veno-capilar pulmonar. Esses pacientes, como a válvula mitral abre com muita dificuldade, a velocidade da onda E mitral é muito alta. Então a gente acaba tendo relações E sobre E' muito altas. E vejam, isso não tem nada a ver de avaliação de função diastólica. Lembra que estenose mitral não se avalia diástole. Eu apenas estou identificando qual é a velocidade da E mitral, qual é a velocidade da E do anel e fazendo o E sobre a linha. Dessa maneira, eu vou inferir a pressão do ato esquerdo. Nós sabemos que nós podemos utilizar essa fórmula somando com 4. Ou seja, E mitral sobre E' mais 4, eu tenho a inferência da pressão da câmara atrial esquerda. Isso vai ser importante porque durante o procedimento a gente vai começar a cair as pressões da câmara atrial. Ok isso? E outra coisa, né? Lá durante o procedimento do balão, não fiquem tentando avaliar a área valvar pelo PHT, porque isso é muito falho. Eu preciso, ao esperar a complacência melhorar, então eu só posso fazer essa avaliação principal 48 horas após o procedimento. Ok isso? Mas veja, eu preciso identificar agora, depois que esse paciente sai de sala, depois que ele vai para casa, sequencialmente eu vou observar como foram os resultados do procedimento. Obviamente, eu posso acompanhar isso durante a cirurgia, eu vou identificar, após o procedimento, eu analiso novamente a anatomia da válvula, a função da válvula e, mais importante, avaliar o gradiente e a área valvar. Mas com cuidado, porque às vezes a gente precisa esperar um pouco para identificar os reais resultados. Outra coisa, o que é um resultado bom de um procedimento? Então vamos imaginar que o colega fez o procedimento percutâneo, usou o balão de Noé e agora ele voltou para a gente acompanhar como foi o procedimento. Primeira coisa que vocês têm que conversar. Lembra que quem está deitado na cama não é uma salsicha, é um ser humano. Então nós precisamos perguntar para ele, como é que você está? Você sentiu uma melhora? A falta de ar melhorou? Doutor, a falta de ar melhorou, eu não tenho mais tosse. Já estou conseguindo subir escada, que eu não conseguia fazer antes. Mas
isso não é somente isso. Eu preciso avaliar também como está o gradiente médio, como está a área valvar mitral e como estão as pressões da câmara arterial esquerda. Quando um procedimento foi bom, nós sabemos que a área valvar mitral deve melhorar em torno de 50%. Ou seja, se eu tinha uma área valvar de 0,9, se você chegar com uma área de 1,5 após o balão, maravilha. Ok? Então, áreas da válvula mitral acima de 1,5 centímetros quadrados significa que o procedimento foi bom. Ele conseguiu fazer o que você precisava. Ok? Mas lembrem que se eu conseguir um pouquinho mais de 1,5, melhor. O problema é que o hemodinamicista precisa ter cuidado com a mão para ele acabar não estourando essa válvula e gerando uma insuficiência que agora criou-se uma outra doença. Outra coisa importante, o gradiente transvalvar médio deve cair entre 50% e 60%. Então, se eu tinha um gradiente de 15 milímetros de mercúrio, se ele cair para 7,5, para 7, tá muito bom, ok? É isso que eu espero. E outra coisa, quando a gente faz o balão, há uma tendência das pressões da câmara arterial esquerda irem diminuindo. Há uma tendência das pressões veno-capilar pulmonar ir diminuindo. Há uma tendência das pressões em território arterial pulmonar diminuírem. E também diminuir aquela sobrecarga que o ventrículo direito pode ter na evolução mais drástica dos pacientes com estenose mitral. Então, tudo isso será importante na sua avaliação. O gradiente médio tem que cair 50% a 60%, a área valvar aumentar 50%, e o ideal é que a pressão da câmara arterial esquerda também caia. E aí a gente vai fazer a nossa relação E mitral sobre E'. Então observem que a avaliação através do ecocardiograma da estenose mitral é um exame bastante completo. Ou seja, eu tenho muita coisa para fazer. Etapas que fazem diagnóstico, seja pelo modo UNI, seja pelo modo 2D. Etapas onde você identifica o grau de estenose, e aí eu preciso utilizar o maior número de variáveis possíveis, avaliar a área valvar pela planimetria direta, avaliar a área valvar pelo PHT, avaliar os gradientes. Outra coisa, né, gente? Precisa, quando você está fazendo o seu diagnóstico inicial, precisa muito cuidado com a frequência cardíaca do seu paciente. Se o seu paciente tiver com a frequência cardíaca muito alta, possivelmente você vai ter que entrar em contato com o seu cardiologista, conversar com ele que essa frequência muito alta, ela acaba encurtando muito a diástole. E encurtando muito a diástole, ela vai fazer com que o seu gradiente estejam aumentados, porque a velocidade também aumenta. Então, eu preciso fazer uma avaliação inicial de um paciente um pouco melhor compensado. Então, às vezes você vai precisar falar com o cardiologista, olha só, será que você poderia ajustar esse remédio? Eu queria avaliar essa área valvar e esse gradiente com uma frequência mais baixa, para que eu tenha uma diástole um pouco melhor, apesar de que a estenose atrapalha isso, mas eu preciso ter uma frequência melhor. E outra coisa, sempre que você avaliar a estenose mitral, é obrigatório durante o exame você oferecer no laudo como estava a frequência cardíaca durante a realização do seu exame. Isso é uma obrigatoriedade. Muitos colegas, quando estudam estenose mitral, não colocam no laudo, na parte inicial, onde você avaliou a técnica do exame, não coloca a frequência cardíaca. Isso é muito importante porque vai sinalizar para o médico que você teve o cuidado de avaliar. Se eu não estava muito taquicárdico, isso aí nós sabemos pode prejudicar essa avaliação. Outra coisa, as pressões pulmonares devem ser remedidas após o acompanhamento do procedimento. Então, o colega voltou daqui a 1 mês, 2 meses, eu preciso medir as pressões em território arterial pulmonar. E aí, quando a gente mede as pressões em território arterial pulmonar, eu tenho que lembrar que eu posso medir 3 pressões. A pressão sistólica, que você vai utilizar a regurgitação tricúspide, a pressão média da artéria pulmonar, que você vai utilizar a regurgitação pulmonar, e a pressão diastólica da artéria pulmonar, que você vai utilizar também uma insuficiência pulmonar. Vejam,
é preciso, quando a gente faz o nosso exame, a gente lembre dos valores de referência. A pressão sistólica da artéria pulmonar não pode ultrapassar 30 milímetros de mercúrio. A pressão média da artéria pulmonar não pode ultrapassar 25 milímetros de mercúrio no repouso ou 30 milímetros de mercúrio durante o esforço físico. E a pressão diastólica da artéria pulmonar não deve ultrapassar 12 milímetros de mercúrio. Dessa maneira, tendo feito isso no teu diagnóstico, agora, no acompanhamento, eu vou começar a observar como esse paciente ficou após o procedimento. Observem que as medidas de pressão diastólica, sistólica e média são medidas inferidas. Inferidas. Lembrem que quem realmente faz isso é o cateterismo cardíaco, mas o ecocardiograma consegue resultados, quando feito com muito cuidado, resultados muito parecidos com o que a gente tem no CAT. Então a gente vai fazer o acompanhamento através do ecocardiograma. Outra coisa importante, muitas vezes esse paciente com estenose mitral, ele acabou não fazendo o procedimento de balão. Foi indicado, devido a um score de Wilkins muito alto, foi indicado a substituição dessa válvula por uma prótese. E aí, quando eu coloquei uma prótese, eu agora preciso aprender a estudar essa prótese. A prótese ela pode ser biológica ou mecânica. E aí, dependendo do comportamento dessa prótese, eu vou também identificar se essa prótese está normofuncionante ou não. A gente vai ter um bate-papo também sobre prótese mitral e prótese aórtica, para a gente poder entender um pouquinho como a gente deve acompanhar esses procedimentos e também a evolução deles. Então, com esse papo de hoje, a gente finaliza a estenose mitral, relembramos alguns conceitos que são importantes, tanto no diagnóstico, quanto na quantificação, e principalmente, a gente tem um papel muito grande na ajuda do cardiologista, do médico assistente, na identificação da possibilidade de você realizar um procedimento percutâneo. Isso é muito bom para o paciente. E aí, quando você indica o procedimento junto com o cardiologista, é óbvio, nós não estamos indicando o procedimento, você apenas é um ecocardiografista, mas com a sua responsabilidade, com o seu treinamento, você pode estar ajudando ao médico assistente. E aí depois, com certeza, será você que vai fazer o acompanhamento dos resultados do procedimento. E aí, com certeza, um elo grande entre você e o médico assistente, com certeza, promoverá ainda mais resultados positivos para o seu paciente. Então, eu desejo a vocês todos um excelente final de semana e a gente volta na segunda-feira com o Café da Manhã com o ecocardiografista, iniciando um tema palpitante, que é o papel do eco na estenose aórtica. Um grande abraço, amigos, e um excelente final de semana.